Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. Meu nome é Liliane, eu sou espírita e hoje eu vou falar sobre um tema que surgiu de uma pergunta de duas amigas, uma delas católica, outra espírita, mas elas me perguntaram a mesma coisa: se o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia dos espíritas. Vamos explicar melhor. Nós sabemos que existe a Bíblia utilizada pelos protestantes, que é diferente da Bíblia dos católicos. Se você gostaria de saber onde está a diferença, eu vou deixar um link para um vídeo. Você aproveita, se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ser avisado. Eu vou colocar esse link para que você saiba a diferença, né, de uma Bíblia e de outra, e se o Evangelho segundo o Espiritismo seria ainda uma terceira versão. E a resposta simples é não. Por que não? Bom, antes da gente explicar por que a Bíblia, né, não é, o Evangelho segundo o Espiritismo não é uma Bíblia dos espíritas, nós vamos iniciar falando sobre o que ele é. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo foi uma obra escrita por Allan Kardec no ano de 1864. Faz um tempinho, então. E nada melhor do que nós sabemos do que se trata pelas palavras do próprio autor. Então, nós vamos entender na introdução. Primeira coisa que Kardec, como bom professor que era, nos coloca é objetivo desta obra. Depois, se vocês tiverem interesse, leiam com cuidado, leiam os detalhes. Eu vou fazer um apanhado geral para a gente ter noções, né, do que é de fato isso. Ele começa assim: os assuntos contidos nos evangelhos podem ser divididos em 5 partes. 1. As ações comuns da vida de Cristo. 2. Os milagres. 3. As predições. 4. As palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja. E 5. Os ensinamentos morais. Se tem muita controvérsia, ele diz, sobre os 4 primeiros itens, sobre o segundo, né? Ela tem, hoje ninguém pode negar a validade desses itens, né, que são os ensinamentos morais. Mais para frente ele diz o seguinte: todo mundo admira a moral evangélica, falam de sua sublimidade e necessidade, muitos a divulgam confiados no que ouviram dizer ou apoiados em alguns ensinamentos bíblicos que se tornaram provérbios populares, mas poucos a conhecem a fundo e nem mesmo a compreendem ou sabem deduzir dela as consequências. Então, pouquíssimas pessoas se dedicam ao estudo do Evangelho, ao estudo profundo, meditado e com intenção de aplicar isso no dia a dia. Para que você entenda em profundidade o Evangelho, você precisa conhecer o Antigo Testamento, porque se Jesus é o Cristo, ou Messias, que vem cumprir as profecias dos antigos profetas, se você não sabe quais são essas profecias, a que elas se referem e o que era esperado do Messias, você perde muitos dos ensinamentos contidos no Evangelho. Ele continua: a razão disso está em grande parte na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta, de difícil entendimento para um grande número de pessoas. A forma alegórica, o mistério que a linguagem encerra, fazem com que a maioria das pessoas o leia por desencargo de consciência, por dever, como leem as preces, sem as compreender, isto é, sem delas tirar
nenhum proveito. Ele diz, né, mais para frente, que ele vai utilizar a tradução original de Saci, não sei se é essa pronúncia, francês, mas eu particularmente acho essa tradução muito ruim. É uma tradução que poderia ser uma inovação no ano de 1860, mas hoje nós temos excelentes traduções, por exemplo, NVI, nova versão internacional, NVT, nova versão transformadora, nós temos a Bíblia de Jerusalém e um número muito grande de traduções hoje, muito melhores do que essa, né? Foi a ordem de numeração dos capítulos e dos versículos bíblicos foi mantido para consulta, se for necessário. Então, você pode ler com tranquilidade, né? Onde você vai ver, por exemplo, quando ele cita, né, algum trecho do Evangelho, capítulo e versículo são os mesmos em todas as Bíblias. Por exemplo, quando ele vai discorrer sobre há muitas moradas na casa de meu pai, ele cita João, capítulo 14, de versículos de 1 a 3, é o mesmo em todas as Bíblias. Ele continua assim: mas, ao invés de nos determos em uma ordem cronológica, sem real utilidade neste caso, os ensinamentos foram agrupados e classificados metodicamente. Kardec é bastante metódico, né? Conforme sua natureza, de maneira que possam ser diferenciados, tanto quanto possível, uns dos outros. Então, o que ele fez? Ao invés de seguir, tentar colocar uma ordem cronológica, nós temos, por exemplo, uma Bíblia cronológica, ela já existe, né? Não existia na época dele, mas hoje ela já existe. Ele agrupou por temas, por assuntos. Ele continua: foi apenas um trabalho material que, isolado, teve somente uma utilidade secundária. O essencial foi colocá-lo ao alcance de todos, por meio de explicação das passagens de difícil entendimento e o desenvolvimento de todas as consequências com o objetivo de aplicação às diferentes circunstâncias da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Então, como foi feito o Evangelho segundo o Espiritismo? Kardec se utilizou dessa tradução que ele falou, agrupou por temas, procurou explicar à luz da doutrina espírita o significado dessas passagens do Evangelho e acrescentou instruções dos espíritos. É isso que ele fez. Naquela época não era muito comum a pessoa ter acesso a bíblias de estudo. Hoje isso já é possível, mas não à luz da doutrina espírita. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é inovador nesse sentido. Vamos passar rapidamente sobre os capítulos que tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles são em número de 28. Primeiro capítulo, não vim destruir a lei. A segunda capítulo, meu reino não é deste mundo. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. E assim vai, né? E sucessivamente Kardec vai explicando, à luz da doutrina espírita, o que isso quer dizer e as consequências disso na nossa vida. E o capítulo 28 é muito interessante, coletânea de preces espíritas. Ah, mas o espírita não diz que a prece deve vir do coração, sem fórmulas pré-determinadas? Fala isso mesmo. Só que às vezes você está no estado tal de perturbação emocional que você não consegue fazer uma prece, sua cabeça está girando, você não consegue se concentrar. Então ele vai dar alguns exemplos. Primeiro, preces em geral, os itens que ele vai abordar: oração dominical, reuniões espíritas, pelos médiuns. Segundo item, preces para si mesmo.
Exemplos: aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, para afastar os maus espíritos, para corrigir um defeito, para resistir a uma tentação e outras tantas. Terceiro, preces pelos encarnados. Exemplos: por alguém que esteja em aflição, ação de graças por um benefício concedido aos outros, por nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal e outros tantos. Quarto item, preces pelos desencarnados. Exemplos: por alguém que acaba de desencarnar, pelas pessoas a quem tivemos afeição e outros. 5. Pelos doentes e obsediados. Então, nós vemos que não se trata de uma Bíblia dos Espíritas, mas sim uma explicação do Evangelho à luz do que o Espiritismo nos traz. E o que o Espiritismo traz de diferente? Só uma palavra: reencarnação. Oh, mas só isso? Isso muda tudo, muda todo o enfoque, muda o olhar com o qual você observa a sua vida. Se eu acredito numa única existência, eu vou querer desfrutar dela ao máximo. Se eu acredito em múltiplas existências e que eu fui criada para ser co-criadora de Deus e que eu estou em viagem de aprendizado, é muito diferente. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.